Boa noite, sejam bem-vindos como toda semana. Eu desejo que vocês tenham bastante sucesso hoje. O tema é um tema gostoso, o princípio espiritual nos diversos reinos da natureza. É um tema que exige que a gente preste um pouco de atenção. É um tema que vai levar a gente para um conhecimento um pouco mais profundo da natureza das coisas e vai talvez explicar por que determinadas posturas espíritas, como por exemplo, André Luiz coloca a necessidade do homem se colocar a favor dos animais e evitar, todo tipo de prejuízo que possa estar praticando a esses seres da criação, Tudo isso a gente vai ser capaz de compreender depois que o Ivan explicar o porquê dessas coisas. Aonde está a causa de André Luiz nos diversos livros explicar uma série de fatores, e não só ele, Emmanuel também explicar. Então nós estaremos hoje entrando num reino de conhecimento não muito comum dentro do centro espírita. Não muito comum por quê? Porque dentro das escolas mediúnicas nós temos o costume de estudar o espírito, que somos nós. Nós não temos o costume de voltar um pouquinho dentro do estudo do princípio inteligente, do princípio espiritual, para tentar compreender a origem dele e as manifestações dele no universo, que é basicamente o que vai acontecer hoje. Então eu convido a todos agora para fechar os olhos, concentrando a sua atenção dentro da nossa sala de aula, rogando a presença dos nossos amigos espirituais, do Mestre Jesus, para que nos envolvam com muito carinho, que nos tranquilizem a mente, que retirem de nós qualquer empecilho, qualquer entrave ou qualquer perturbação que possa vir nos atrapalhar na noite de hoje para compreender esse tema. Vamos rogar também que os amigos espirituais envolvam com muito carinho o expositor, o Ivan, e que tenhamos sucesso hoje compreendendo esse tema. Muito boa noite a todos nós. Ivan, quando você estiver aqui, a palavra está com você. Enquanto você não estiver, não está. Eu vou pegar o nosso povo. Bom, agora estou aqui. Agora é mim. Boa noite. Grandes amigos e amigas de todos os sábados, alunos de todas as sextas. É um prazer vê-los aqui. E vamos dar, e alguns de quinta, vamos dar continuidade ao tema do mês. E nos coube hoje falar um pouco sobre os diversos reinos da natureza e como as coisas se originam. Nós vamos fazer... Alguém aqui esteve no simpósio desse ano? Isso. Vocês vão perceber que o início nós vamos falar basicamente bem próximos do que falamos do simpósio na primeira palestra, porque os temas são coincidentes. Mas depois nós vamos nos enveredar por um outro caminho, que é o que nos interessa mais apropriadamente ao dia de hoje. Muito bem. Nós temos no Livro dos Espíritos, logo de início, capítulo 1 e 2, quando fala de Deus e das causas primárias, a explicação dos Espíritos referente a este ser supremo e o que ele fez e o que ele faz incessantemente. Então, quando é perguntado o que é Deus e a sua criação, no capítulo 1 e 2 nós temos as respostas e, mais precisamente, nós vamos ver que Deus, a inteligência suprema, o Criador, criou o princípio espiritual, ou princípio inteligente, que origina o espírito, e o princípio material, que vai dar o suporte para o espírito se manifestar no universo.
Então, no universo como um todo, temos apenas dois princípios gerais: o inteligente, que origina o espírito, que ainda nos é desconhecido, e o material, que originou todas as outras coisas. Tudo o que nós vemos, tudo o que sentimos, tudo que o nosso sentido encarnado ou de desencarnado percebe, está dentro desse reino, desse princípio material. Desse princípio material verteu o fluido cósmico universal, que é a matéria básica de toda a formação material no universo. Então, o halo do Criador, o fluido universal, o fluido cósmico, o pensamento divino exteriorizado em matéria, é o fluido cósmico universal. Nós vamos ver isso, Livro dos Espíritos, questões de 11 a 27. E aí nós temos um pensamento muito bacana, aliás, grande autor, Leon Denis, um dos grandes filósofos do Espiritismo, que deu continuidade à parte filosófica do Espiritismo. Lembrando que a doutrina espírita se compõe de três vertentes: a filosófica, a científica e a religiosa. E as três unidas formam a doutrina como um todo. Não se separam. Leon Denis explicou a ontogênese espírita nessa forma melodiosa, poética, que muito agrada o nosso ouvido. Resumiu em 10 segundos algo de 15 bilhões de anos. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem, no reino nominal. Ontogênese espírita, porque a ontogênese biológica, ela pega uma parte da criação, e nós vamos ver daqui a pouco. A ontogênese espírita vai a fundo, vai no princípio de tudo, desde os minerais. Não é uma palestra, é uma conversa. Esqueci de dizer isso. Então, surgindo dúvidas, pode interromper, pode perguntar, que é assim que a gente gosta de conversar, tá? Não vamos ficar aqui falando o tempo todo, não. Quero ouvir um pouco de vocês também. E vou perguntar também algumas coisas, tá? Pode ficar tranquilo, sairão perguntas. Bom, então eu convido todos a, como nós falamos outro dia, né? Apertar o botão da nossa máquina do tempo. Chama a Josefina para voltar no tempo com a gente. E vamos voltar 15 bilhões de anos. É anos pra caramba. 15 bilhões de anos. 1000 vezes 1000 vezes 1000 e assim vai. No princípio, toda a matéria estava dispersa no universo. Num determinado momento, essa matéria começou a se condensar e se condensou num ponto único. Tão densa ela ficou e explodiu, o que os cientistas chamam do Big Bang. E isto, na contagem regressiva da matéria que se pode trabalhar hoje, chegou-se à conclusão de 15 bilhões de anos no passado. O Big Bang que deu origem às coisas que vemos aqui. Aí nós temos esse gráfico que vai mostrar rapidamente como que ocorreram essas formações. Tempo igual a 0 segundos, a grande explosão. No primeiro milissegundo, a formação do plasma de quarks, elétrons e quarks livres. Depois, com o resfriamento natural, aproximadamente 100 segundos após o Big Bang, começaram a se formar os nêutrons e os prótons. As partículas foram se atraindo pelas suas afinidades e foram formando corpos maiores. Passado mais um tempo, esses nêutrons e prótons foram se unindo, passavam um do lado do outro. Gostei de você, é o meu número, vamos ficar juntos. Com essa união, começou a gerar um campo eletromagnético em torno deles,
E, pela atração natural, os elétrons foram capturados nas órbitas atômicas. Esta, a era da formação atômica, que iniciou 300 mil anos aproximadamente após o Big Bang e durou 1 milhão de anos, as formações atômicas. E aí nós vemos um dado interessante, que toda a energia desprendida nesse início do Big Bang, com o resfriamento, ou seja, com o diminuir da velocidade com que as partículas se agitam, ela foi se adensando, se condensando e deu as formações materiais. A energia, portanto, é a matéria, e matéria é energia. Elas estão apenas em graus diferentes de vibração e temperatura. Como a água. O exemplo da água é o mais fácil da gente assimilar. Nós temos o iceberg, que é a água sólida. O gelo, que a gente coloca no refrigerante. Refrigerante, tá? Caipirinha não, né? Os frequentadores da casa de Ismael não bebem caipirinha. Né? Só refrigerante. Então aquela pedrinha de gelo que a gente coloca no refrigerante é a água no seu estado sólido. Os átomos dela estão com a sua vibração baixa, os elétrons estão girando mais devagar, os átomos estão mais próximos uns dos outros. Aí começa, a churrasqueira está acesa, o copo do refrigerante está logo ali do lado, e ela está churrasqueira para fazer queijinho assado, gente. Aquele coalho, carne não, né? Não? Sim? Sim? Não? Claro! Nada é proibido. Nossa, aquela picanha é deixa eu falar, vamos voltar aqui. Então, vai aquecendo, vai liquefazendo. Os átomos já começam a se agitar mais. Aqueceu, estão em vibração maior. Aí, camarada, vê a labareda subir e está queimando a picanha. Pega a água e joga ali para apagar o fogo e vira vapor. As moléculas, os átomos da água já se distanciaram mais, estão mais agitados, a água se transformou em vapor. E se houvesse ainda uma radiação maior de calor sobre o vapor, nós vamos desprender os átomos e com isso nós teremos os elementos separados. Se colocarmos mais calor ainda, nós vamos para o processo inverso que nós mostramos aqui nesse quadro. Nós vamos chegar na separação das partículas, núcleo do elétron, e mais energia, mais calor, nós vamos separar no próton os quarks. Volta, viajamos demais na maionese, não precisamos aprender física quântica. Vamos voltar para o que nós estávamos falando aqui. Só para dizer essa questão da matéria. E as formações atômicas, obviamente, começaram com as mais simples para as mais complexas. Então, um átomo de hidrogênio, aqui um átomo de hélio. Depois, na sequência, esses átomos foram se juntando por afinidades. Quem estudou química no colegial, né? A camada atômica, a camada eletrônica externa, quando não está com... né? Não vamos lembrar disso, dá até dor de cabeça. Muito bem. Nós começamos há 15 bilhões de anos, agora nós estamos há 13 bilhões de anos. Sob a orientação das inteligências superiores que auxiliam a criação no governo do universo, as matérias, as forças atômicas vão se congregando nas supernovas. E as supernovas são os corpos celestes no espaço que geram, elas vão dar formação às galáxias. Elas têm a matéria-prima para as formações galácticas. O que nós vemos no céu? E com esses impérios estelares surge a matéria densa e o universo passa a vibrar no tempo e no espaço. Até então não existiam as dimensões, podemos dizer. Quando a matéria se adensou, quando os mundos começaram a se formar neste universo, tivemos o início
das dimensões conhecidas, o tempo e o espaço fazendo parte delas. Aí nós temos aqui a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, e ali num dos seus braços mais externos, quase perdido, quase esquecido, ali dentro está o nosso sistema solar, com os seus planetas e, na ordem de distância do Sol, aquele terceiro planeta, sede da nossa morada hoje, mas com a sua aparência primitiva. Isso é uma animação. Ninguém conseguiu fotografar nessa época, tá? Faz muito tempo, isso foi há 4,6 bilhões de anos. Então ninguém aqui da Terra ainda tinha condições de fazer essa foto. Isso é uma animação com os dados técnicos, geológicos que se possuem em mãos, de como o nosso planeta era nessa época. Uma bola derretida que começou, de matéria derretida, que começou a endurecer e formar a crosta terrestre. Essa é a aparência do nosso planeta. Bom, nessa época a Terra estava vazia e nua. Então disse Deus, volta. A Terra estava vazia e nua. O magma do interior fundido jorrava em profusão, porque as placas tectônicas, que são a crosta da Terra endurecida, elas ainda não estavam todas formadas, então muita lava jorrava, muita matéria fundida jorrava para a superfície. Com o resfriamento natural, em decorrência do tempo, as primeiras formações rochosas começaram a surgir. E nessas formações rochosas, a estrutura cristalina se apresentou. E a estrutura cristalina, na ontogênese espírita, é o primeiro estágio do princípio espiritual. Mas alguém poderia perguntar: pedra tem espírito? Tem? Quem é espírito? Se tem. Não. O princípio espiritual ainda não é espírito. Então vamos reformular a pergunta: existe na pedra que está ali na frente, jogada na grama do Centro Ismael, tem um princípio inteligente ali, aquela pedra agora, nesse momento? Sim. Vamos para a próxima figura e nós vamos explicar se tem ou se não tem. Nós vamos entender se tem ou não, porque essa dúvida fica na mente de muita gente. Quando nós falamos do mergulho do princípio espiritual na mônada divina, que é a passagem pelos 3 reinos, os 4, né, reino nominal, aí alguns podem pensar, então a pedra, ora, se o princípio espiritual estagiou nela, então a pedra que está lá no meu jardim tem o princípio. Eu vou conversar com a pedra, vou pegar essa pedra, vou levar para casa, dar banho na pedra. Não é bem assim. Ora, na estrutura cristalina, o princípio espiritual, ele aprende a agregação atômica. Ele precisa estagiar na formação do cristal para aprender como estruturar-se atomicamente, como juntar os átomos de forma ordenada. Isso é uma imposição ao princípio espiritual. Ele precisa aprender a realizar essa tarefa. Ele tem que sentir isto materialmente. Isso vai ser imprescindível para o avanço do princípio espiritual. Ele inicia nesse momento o processo da organização da matéria. E tão logo aquela rocha se formou, já não é mais necessária a sua presença naquela. Ela já está formada. Ele vai ingressar em outra que está em formação. Entenderam? Sim? Então a minha pedra do jardim não tem princípio espiritual. Ele, há milhões de anos atrás, ajudou na formação dela. Ele esteve lá aprendendo a agregação atômica. Marcelo. Ivan,
levando isso em consideração, eu poderia entender que esse processo de mudanças químicas tem um princípio espiritual ali estruturando as mudanças nas matérias. A gente sabe que, por exemplo, entram duas matérias diferentes, entre uma reação química e saem duas matérias diferentes. Gasolina, oxigênio... Não. Nesse caso não. Nesse caso, a manipulação dessas matérias, dando origem, não é bem uma manipulação, não vai dar origem a uma outra... Porque assim, vamos entender, o princípio espiritual, ele começa a agir na matéria na fase da cristalização, do cristal. Poderíamos dizer, se eu... tem uma experiência que a gente faz na escola, que é com açúcar candy, né? A gente compra um açúcar cristal grandão, faz uma água com açúcar, tem o cristal do açúcar ali, coloca ele ali dentro e vai agregando. Não significa que um princípio espiritual ali chegou para agregar a matéria. Aí é uma agregação material. Eles já participaram na construção dessa matéria no passado. O que nós manipulamos hoje, nós manipulamos matérias inertes. Tá? Agora, não significa que na Terra, ainda nos dias de hoje, não estejam em processos, formações cristalinas com a chegada em primeiro estágio de um princípio espiritual. Porque nós vamos ver no livro dos Espíritos, no capítulo da atuação do mundo espiritual na matéria, o processo é contínuo. No planeta, ele não se restringe a uma fase apenas de evolução. Ele tem todas elas. Em determinados momentos, esses princípios são deslocados em planetas diferentes, em órbitas diferentes, para dar continuidade à sua evolução. Mas um planeta não tem apenas uma fase da evolução, ele contém todas elas. Respondeu? Então tá. Pois não. Pelo que eu entendi, é o começo do princípio espiritual que ele vai começar a estagiar no mineral, né? Isso. É a primeira fase. Isso, a primeira fase da matéria. Justamente. Para mim parece um pouco assim, não tanto quanto complicado você fazer uma agregação de matéria para o princípio espiritual que está começando o estágio. Parece-me que é uma coisa bem complexa, visto que existem cristais, diamante, carvão... Sim, é complexo, realmente é complexo. Mas vamos colocar assim, nas estruturas cristalinas básicas, tá? Nessas estruturas mais simples, o princípio espiritual inicia o estágio. E o que não significa que nas estruturas mais complexas ele também não participou. Lógico, existe uma evolução. Ele não sai de uma estrutura simples para depois ingressar num outro reino. Não. Ele vai acompanhando, à medida que a matéria vai se apresentando mais complexa, ele vai galgando os estágios de complexidade. Nós estamos tentando resumir um pouco, tá? Mas nós poderíamos parar no reino mineral e falarmos aqui muitas e muitas horas, dando a sequência de um para o outro estilo de agregação cristalina, da mais simples, como esta, para as mais complexas, como a do diamante, por exemplo. Estrutura octogonal, se não me engano, alguma coisa assim. Muito bem, passam-se mais algum tempo, luz, calor e umidade abundante no nosso planeta. Estão conseguindo ler a parte de baixo? Está chegando aí? Mais ou menos. Na Terra jovem, inicia-se a formação dos oceanos. Esta época, nós vamos conhecer a Terra com esta aparência. A Pangeia, que nós ouvimos falar lá na escola, e em muitos outros livros que tratam da evolução do nosso planeta. Formaram-se os oceanos, a Terra se solidificou, resfriou, vapor, luz, calor, formaram-se os oceanos. Porém, os continentes estavam todos unidos. Pouco espaço havia entre eles. No protoplasma oceânico, nós vamos ter a biogênese, que
data de 3,5 bilhões de anos. Esse protoplasma oceânico, ele possibilitou com os componentes químicos presentes nele o início da formação do ser vivo. Mas entre, vamos dizer assim, os cristais que existiam e o ser vivo que se originou logo em seguida, nós tivemos um estágio intermediário onde o princípio espiritual aprendeu mais uma fase. Até então, ele aprendeu como se estruturar em átomos, a estruturação atômica do cristal. Aqui, depois de alguns séculos, surgem as nucleoproteínas. E o que são as nucleoproteínas? Elas são micro-organismos não celulares, parecidas com os vírus que nós conhecemos hoje. Esse estágio possibilitou para o princípio espiritual aprender a estruturação molecular. Então, depois que ele passou muito tempo estagiando nos cristais, e de cristal em cristal, vamos colocar assim, nas suas diversas complexidades, chega um momento em que ele já está ciente, já está pronto para iniciar a agregação molecular, que é a junção de um átomo com um outro átomo diferente e esses com outros. Então é o momento em que ele passa a aprender sobre a formação molecular. E isso se dá nesta fase. Pouco tempo atrás, 3,5 bilhões de anos. O que é isso? Começamos com 15? Pois não. Como se dá essa dimensão dos átomos? Pelas afinidades atômicas. Um átomo, ele se liga ao outro, vamos lembrar um pouco de química, de acordo com a sua última camada eletrônica. Então, existe um número de elétrons que equilibra o átomo. Núcleo positivo e elétron negativo. Quando não está completo, quando falta elétron para ter o equilíbrio do átomo, e isso se dá notadamente na última camada eletrônica, ele se junta com um outro átomo que pode lhe preencher essa lacuna. As formações moleculares se dão nesse nível, tentando explicar bem rapidamente, tá? Elas se formam nesse. Então, é nesta atuação de matéria que o princípio espiritual vai aprender como se agregar agora em moléculas. Tentando ser o mais fácil possível para a gente compreender. Logo em seguida, as bactérias, que são as primeiras estruturas celulares com vida. Não demorou muito tempo para que as moléculas se juntassem e num determinado momento, naquele protoplasma oceânico, surgisse um ser simples, extremamente simples. Dessas agregações moleculares, surge a primeira célula com vida. Então, o princípio espiritual vai tentar neste estágio, ele vai conseguir, ele vai neste estágio aprender sobre as necessidades da vida, o alimento, a proteção, a reprodução por duplicação, não é a reprodução sexuada, ele mesmo chega num determinado momento e se divide em dois seres iguais, mas esse ser, ele é limitado, ele não é como um cristal que dura milhões e milhões de anos. Não é como uma nucleoproteína, um vírus que dura milhões e milhões de anos. Ele é finito, porque nesse estágio ele não vai mais, olha, isso é interessante, o princípio espiritual não vai mais ser retirado para dar continuidade a uma outra formação cristalina ou molecular. Ele vai permanecer naquele ser até ele aprender sobre a morte. Ele vai então estagiar no ser unicelular do nascimento até quando aquela célula não tiver mais condições de ancorar aquele princípio espiritual.
e pela falta de energia que gira em torno do seu corpo, ela morre. Aí ele é retirado. Compreenderam esse estágio, como é muito importante para o princípio espiritual? E nós estamos falando do princípio espiritual. Eu estou evitando dizer inteligente. Alguém saberia por quê? Não é a mesma coisa? É? Começa a falar inteligente a partir dos animais? Mais ou menos. Mais ou menos. Essa é outra confusão que a gente faz, e é natural nós termos essa confusão. Porque nós falamos seres racionais dotados de inteligência. Seres irracionais também são dotados de inteligência. E nós vamos falar que tipo de inteligência é essa. Então nós vamos chegar no princípio inteligente já. Depois de milênios nasce o reino vegetal, ainda aqui princípio espiritual. O reino vegetal teve início nos oceanos, primeiramente com as algas cianofícias, as algas azuis, com a vida baseada no elemento cobre. Depois as algas verdes, já com a clorofila, o magnésio, fazendo parte da sua composição química. Nesse estágio, pela obrigação natural da evolução que lhe é imposta, o aprendizado da organização celular se faz presente, porque no reino vegetal, até então, o princípio espiritual estava vagando nos unicelulares, uma única célula, correndo atrás de alimento, fugindo de um predador, se protegendo, se duplicando e morrendo. Aqui ele já parte para a formação de colônias de células iguais, formando um tecido. O vegetal é uma união de células, ele não é um ser unicelular, é um novo aprendizado para o princípio espiritual. Nesse aprendizado, como ele vai ser muito longo, ele não pode mais perder tempo na cata do alimento e nem se preocupar com a proteção. A providência divina estabelece, através dos construtores, já ouviram falar dos seres construtores, das potências angelicais que colaboram na construção dos mundos? Alguém já ouviu falar? Sim, são seres de altíssima hierarquia. Conhecemos pelo menos um. Conhecemos? Quem? Jesus! Bingo! Bingo! Governador do nosso planeta, desde aquela fase que vocês viram ali atrás, parecendo uma moeda de ouro. Exatamente. Então, pela providência divina e por obra desses construtores, o vegetal vai passar a criar o alimento na sua intimidade celular, para ele não ter mais que se preocupar em sair correndo atrás de outro bichinho para comer. Na mitocôndria, que são essas organelas, o alimento vai ser produzido. Então, a alga está lá no mar, enraizadinha, bonitinha, tranquilinha, a água passa por ela, entra na sua célula, traz os nutrientes químicos, vai para a célula, é processado, ela tem um alimento e ela continua o seu aprendizado. Não precisa mais se preocupar em correr atrás da comida. Só nós, né? Por enquanto. Mas alguns milênios transcorrem e daquelas algas vão surgindo outras, porque o princípio espiritual ali foi obrigado a aprender mais uma novidade: a reprodução sexuada. Ora, já não tem mais um elemento idêntico, é um elemento positivo, um elemento negativo. Positivo normalmente é o macho, né, Marcelo? Negativo é a... Eu sei não, porque se eu falar uma coisa dessas, não vai brigar comigo. Tá bom, então apaga e volta. Um elemento positivo e um negativo. Fala no masculino e no feminino, por favor. É que ele ainda não é masculino e feminino aí. Ele vai ser futuramente, mas ainda não é. Mas tá bom, pra gente entender. Diga. Esse ser primitivo já necessita de oxigênio?
Ele extrai da água o oxigênio para realizar A a... partir de que momento ele faz a política? Isso. Quando iniciou-se o reino vegetal, ele teve, o que marca o início do reino vegetal nos oceanos são as algas cianofícias, não necessitavam de oxigênio, eram as algas azuis. Depois, com o início das algas verdes, olha, é difícil a gente precisar em tempo, porque não tem exatamente uma quantidade de anos exata, porque muitos pesquisadores dão conta de que as duas surgiram simultaneamente. Outros colocam aí um intervalo de 2, 3 mil anos aproximadamente. Então não é algo assim exato. Mas primeiro nós tivemos início com as que não necessitavam do oxigênio. Depois surgiu as algas já fazendo a clorofila, as algas verdes. Então o pouco de luz que elas conseguiam capturar através da água, mais o oxigênio presente na água, o magnésio e alguns componentes químicos, passou a formar a clorofila. É nesse período. Nós estamos aí há mais ou menos 3 bilhões de anos atrás. Mais ou menos. Tá? Então, o princípio espiritual, nesse momento, ele vai aprender o relacionamento entre os indivíduos. Obviamente que para a junção do positivo com o negativo, tem que haver um relacionamento, ainda que primitivíssimo, apenas de contato, mas é um ensaio. É assim que se começa a aprender. E pela necessidade da continuidade da espécie, isso foi se avolumando nesses seres, tanto o positivo quanto ao negativo. E a formação das colônias, e nesse período nós vamos ver que inicia-se os instintos. O princípio espiritual está aí, aprendendo, está ensaiando o instinto. Mas ele está no vegetal. Ele ainda não vai demonstrar, ele não vai esboçar o instinto. Está sendo ensaiado. Porque na natureza não existe o A começa aqui e termina aqui para depois começar o B. Começa no A, do A vem a perninha passando para o B, depois para o C. Existe uma zona intermediária. Não se dá um salto de um reino para o outro, de um ser para o outro mais evoluído. Existe sempre uma passagem. E é onde se estabelece o quê? As zonas de transformação. Não é só o princípio espiritual, aí chega onde nós estávamos conversando. Ele precisa evoluir um pouco mais e se tornar inteligente. Vai chegar em casa, colocar o óculos, abrir o livro, começar a ler, vai pedir o chinelo. Não, nem precisa pedir o chinelo para a mulher, ela já traz o chinelo. Não? Não é assim, né, Fábio? Opa, na minha casa é. Tá vendo? Daqui a pouco eu vou apanhar. Com o chinelo, né, galera? Tá certo. Nesse dinamismo surge o automatismo fisiológico. Então, à medida que vai se evoluindo, algumas coisas vão se tornar automatizadas. Porque já pensou, o princípio espiritual tem que pensar, ou o inteligente que vai se formar agora, tem que pensar em tudo que ele tem que realizar. Eu tenho que pensar na junção do átomo, agora eu tenho que pensar na junção do átomo com outro átomo da molécula. Agora eu tenho que pensar, peraí, eu junto uma molécula com outra, igual, esqueci, pronto, não consegui formar a célula. Não, isso vai fazer parte do automatismo, vai se tornando automático. Depois de várias centenas de anos estagiando naquele elemento, ele adquire, vamos dizer assim, o hábito. Como é que é o ditado? O uso do cachimbo deixa a boca torta, porque o hábito tanto fica aqui, ele vai ficar torto. Ele adquire o hábito de realizar aquela tarefa automaticamente. Não precisa mais esperar acontecer alguma coisa, esperar um trovão para juntar o sal com a água. Não, acabou, já vai juntar automaticamente. Surgem as atividades reflexas do inconsciente. Age por impulso. Tem um impulso para agir naquela condição e naquela situação.
Daí surge a herança. Herança genética? Não. Nós estamos vendo que desde o ser unicelular, o princípio espiritual ele se instala e só sai depois da morte. No vegetal a mesma coisa. Ele se instala, cria, dá forma, se organiza e quando ele morre, ele é retirado. Essa herança é o que trata disto, das atividades reflexas do inconsciente e do automatismo fisiológico. É a herança que ele está trazendo das suas inúmeras experiências. Essa herança agora ela vai ficar fixada no ser. De que forma que nós vamos ver daqui a pouco. Ele agora será condicionado nos estágios de nascimento, experiências e morte. Nasce, tem experiência durante a sua vida e morre. E continuamente, porque ele vai renascer, ele vai ter experiências e vai ter morte. Ele vai renascer, vai ter experiências e vai ter morte. Parece a gente, né? Carregando para seu corpo astral. Agora danou-se. A alga tem corpo astral? Todas as informações adquiridas em cada existência, para que o princípio espiritual se torne esse princípio inteligente e para que ele carregue essas informações que ele adquiriu num determinado momento, estando mergulhado na matéria densa, ele precisa ter um arquivo. Então, é estabelecido para o princípio espiritual um campo energético, podemos assim dizer, que vai lhe acompanhar a partir de então. Estou certo, Marcelo? Deve estar. Um campo energético que envolve o ser e que não se dissipa quando a matéria definha e morre. Esse campo energético é o chamado corpo astral. Não, pelo amor de Deus, não confundam com perispírito. Não é perispírito. Perispírito é no homem que tem espírito. E está alguns milhões de anos à frente ainda, não chegamos lá, estamos viajando. Corpo astral. Existem vários nomes que pode ser dado, menos perispírito. Tá? Corpo astral é um termo que o próprio Leon Denis utiliza, Gabriel Delany também, mas André Luiz também utiliza essa denominação de corpo astral. E então, em cada existência, o que acontece? Ele mergulha na matéria, se organiza novamente, aprende. Quando sai da matéria, aquelas informações são retidas no seu corpo astral para uma nova existência, formando em cada indivíduo a memória dos estímulos. Agora nós vamos aprender um pouco sobre o que é inteligência. A memória dos estímulos, ela está inserida num conjunto que mais facilmente pode definir um ser vivo. Começando pela vida, representada pela coordenação das atividades físicas, que é o poder de animar a matéria. A vida não é só esse momento em que percebemos em cada um, é a força mais interna que dá o poder de animar a matéria. A percepção memória, que é o que nós falamos agora. O princípio espiritual, ele não estava estagiando em diversas formas para adquirir conhecimento, para, com a atividade do meio de trazer informações. Isso é a percepção memória. Ele vai retendo essas informações. Poder de sentir e registrar as influências dos agentes exteriores. Como que a ameba descobriu que ela tinha que se proteger? Porque ela foi atacada por uma outra e foi digerida. Aquilo foi para o seu corpo astral como uma percepção, foi um estímulo exterior. Eu fui comida, eu tenho que ter cuidado. Então, nesta encarnação agora como uma abelhinha,
forçando um pouco o exemplo, eu vou me proteger. Além de eu procurar um alimento, porque eu estou começando a ficar fraco, eu tenho que me proteger. Isso é percepção memória. Inteligência, revelada pela correlação entre o estímulo e a resposta ao mesmo estímulo. Isso é inteligência. Eu sofro um estímulo, alguém fala para mim, tá chata essa palestra, opa, então vamos começar a contar piada que vai ficar mais legal. Eu estou respondendo a esse estímulo. Eu estou vendo o pessoal assim meio... Está muito difícil, gente. Um pouco. Não vai dar para fazer a prova no final, então. Fica para uma outra. Fica para uma outra oportunidade. Poder de pensar, discernir e responder seletivamente ao estímulo. Não é a resposta aleatória, é a resposta seletiva. Quando a gente põe o dedo na tomada, dá choque. O que eu faço? Depois do palavrão? Puxo o dedo. Que isso, gente? Palavrão. Palavrão assim, caramba, esse é o palavrão, né? Nossa! Pindamonhangado, palavrão grande. Uma palavra grande, palavrão. É tirar o dedo. Isso é uma resposta a um estímulo, uma resposta coordenada. Porque eu não vou enfiar mais o dedo na tomada. Poderia ser essa a resposta também. Não, é uma resposta coordenada. Que a minha percepção registra como algo ruim e eu tiro o dedo de lá rapidamente. Uma outra... Quem daria um outro exemplo? Uma memória de estímulo que nós temos. Queimar o dedo. Queimar o dedo? Uma delas. A outra, quando começa a fazer o barulhinho, o primeiro M dourado que eu vejo, eu entro com o carro. Não é? Não é dourado, é amarelo. Amarelo, é. Amarelo. Na hora da fome fica dourado. Na hora da fome fica até verde. Fica até verde, né? A hora está verde de fome. Aliás, verde é uma cor tão bonita, não sei por que esse pessoal discrimina tanto. Eu consegui, sem falar de feio. Não dá. Verde é uma cor linda. Você não viu a alga? O início da vida é verde. Não, começou com azul, mas logo você tem algum azul hoje? Muito pouco, quase não existe, é raro, já está em extinção, senão isso se extinguiu. A que ficou é verde, porque é bom, ora essa. O ser vivo guarda a lembrança de todos os estímulos a que ele está submetido, porque isso vai fazer com que ele vá acumulando essas experiências, ele vai agir de forma idêntica ao estímulo idêntico. Então eu vou ver na tomada, eu tiro o dedo quando eu sinto choque. Se eu queimar o dedo, eu vou depois do nossa, eu vou tirar o dedo da chapa. E assim por diante. São esses reflexos condicionados, poderíamos dizer, incondicionados, desculpe, que pertencem ao nosso ser. Isso tudo é o arcabouço da inteligência. É por isso que existe inteligência num ser unicelular. Existe inteligência no cachorro, no periquito, no papagaio, no macaco. Até em mim existe inteligência, mas são graus diferentes, né? A inteligência no homem, ela está num nível diferenciado, porque ele está acumulando outras experiências necessárias para a sua evolução. O obsessor nos chama 900 milhões de anos, os primeiros invertebrados. E agora, o princípio inteligente, adquirindo novas experiências, ele vai entrar nos ensaios do reino animal, a formação dos sistemas nervosos para poder se instalar nele, em definitivo, os instintos e a sensibilidade. Com a existência do sistema nervoso, o instinto e a sensibilidade pode se fazer representada, porque ele vai ter como externar dessa maneira. Uma planta não tem sistema nervoso. Tudo bem, a gente pode até falar que eu converso com a plantinha, coisa e tal. Ela, sei lá, alguns dizem que ela entende, mas ela não tem um sistema nervoso. Então, dificilmente ela estaria entendendo o que nós estamos querendo transmitir. Ok? Já um animal tem essa possibilidade, ou não? Quem tem animal em casa? O que o animal faz quando você olha feio para ele, que ele vai levar uma bronca? Ele se antena ou ele se esconde? O que ele faz quando você olha com um olhar mais ameno e já chama ele daquele nomezinho carinhosinho, se derrete todo? É a relação de sensibilidade que
que o sistema nervoso propicia para o animal, para o ser que é dotado daquele sistema. Mais alguns séculos, agora o tempo está começando a passar rápido. Os primeiros vertebrados, a picaia que deu origem a alguns peixes e a famosa trilobita, que até hoje se vê em fóssil, em pedras. Nessa época, o princípio inteligente, ele já é inteligente agora, ele aperfeiçoou a reprodução sexuada e os sistemas orgânicos de sustentação da vida. Então, com a chegada da estruturação nervosa, começou-se a desenvolver os demais sistemas de sustentação da vida. O ser começou a ficar mais complexo. Não era mais um ser simplificado. Ele agora já pode aprender uma complexidade maior, já pode assimilar o que vai acontecer. O sistema ósseo para lhe garantir uma melhor estrutura física e proteção, né? Os moluscos que não têm osso são frágeis demais. Já como é que chama o animal marinho que é dotado de... Me ajuda aí, Marcelo, minha memória virtual. A lagosta, crustáceo. O crustáceo já tem o osso que envolve, aquela camada óssea que envolve o seu corpo frágil, então ela fica mais resistente, se bem que não aos nossos dentes, mas fica. Aprimorou sensibilidade e as associações entre os seres da mesma espécie, dada a necessidade de reprodução, e continua sendo reprodução sexuada. É aí que nós vamos ver a origem dos instintos sexuais do homem de hoje, de todos os animais, mas falando do homem, para a gente compreender um pouco melhor, a par da necessidade de relacionamento, a necessidade da continuidade da espécie, entre homem e mulher, entre macho e fêmea, ok? Masculino e feminino, agora podemos dizer assim. Então, há necessidade da união desses dois para a continuidade. E, mais profundamente, no nosso reino, essa união se dá primeiramente pelos números de zero da conta bancária, depois... Não, pera, volta. Pelas afinidades. Olha para aquela bela donzela, a donzela olha para aquele belo rapaz. Como? Feromônio. Começa a cheirar, que nem a formiga. Tá certo. E assim vai. Há 500 milhões de anos, nosso planeta tinha vida essencialmente marinha, porque no mar estavam as condições de sobrevivência dos seres. A Terra, aquela Pangeia que nós vimos há um tempo atrás, alguns slides atrás, ela ainda não reunia condições de ter seres aéreos, só os marinhos, porque ali tinha comida, proteção, tudo que precisava. Mas a Terra foi evoluindo também, foi progredindo o seu conjunto de coisas. Então, quando a vegetação cobriu a Terra e essa vegetação pôde proporcionar a vida aérea, houve a saída da água. 400 milhões de anos, 199 milhões de anos com os dinossauros, depois se extinguiram há 65 milhões de anos atrás, há 50 milhões de anos os grandes répteis que foram dando origem aos mais diferentes animais a partir de então. Tanto tempo se passou e nós temos a Terra com a aparência que ela tem hoje, com os continentes já bem delimitados, os oceanos, lógico, sempre um outro acontecimento geológico altera esta ou aquela paisagem, mas não tão grande quanto a alteração da Pangeia para o estado atual dos continentes. Mais alguns séculos, a fauna e a flora já são exuberantes. Então, a Terra se povoou de seres, muitos animais, mas é especialmente numa espécie a que mais se mostrou adaptada para a continuidade da evolução, e mais especificamente num tipo naquela espécie, o Dryopithecus, que o princípio inteligente vai dar o próximo passo.
ele vai se aperfeiçoar a ponto de, ao instinto, adicionar o raciocínio. Então, inicia a arrumagem do homem na terra. Com os primeiros pós-símios que desceram das árvores, formando as primeiras colônias, ao Australopithecus, com esta aparência feita em laboratório, aqui demonstrando como era a vida naquela época, mas ainda muito primitivo. Este ser, ele já estava praticamente pronto, mas não estava completo. Precisava ainda mais um aperfeiçoamento do ser material. Quando ele se torna pronto, entra a idade da razão. Então ele passa a confeccionar os seus utensílios, a arte começa a se fazer presente, a necessidade da família, a junção do masculino com o feminino, mas não só a junção para dar continuidade à espécie, mas permanecerem juntos e criarem os seus descendentes, a organização do trabalho em conjunto, em equipe. Eu não consigo caçar sozinho, então eu vou chamar mais 2, 3, vamos caçar junto e vamos dividir aquilo que nós caçarmos. Ora, nada mais justo. Começa a haver um raciocínio mais aprofundado naquele ser que antes tinha pensamentos fragmentados e, principalmente, diante de um dos grandes mistérios da vida, passa a indagar o que é, por que estou, o que sou e como serei mais adiante. E é nesse momento, na nossa terra, que chegam seres de outros orbes para dar um impulso maior de evolução, porque o ser material ficou pronto. Ele já reúne todas as condições de pensamento, ele já pode receber o bastão do livre arbítrio, já tem o raciocínio formado, já sabe como se unir e trabalhar em prol de si e de outros próximos, e já começa a ter as noções da continuidade da vida. Nesse momento, na nossa terra, quem já teve a oportunidade de ler A Caminho da Luz e Os Exilados de Capela, chegam irmãos, não só os degredados, mas chegam irmãos missionários, que vêm a este planeta para dar o impulso, encarnam nestes seres feios. Gênesis, Mosaica, capítulo 1, item 6. E os filhos de Deus acharam formosas as filhas da terra, e com ela uniram-se e deram origem à humanidade, poderíamos acrescentar. Está na Gênesis, Mosaica. Quem quiser, confira, capítulo 1, item 6. Quem são os filhos de Deus? Quem são as filhas da terra? E por que se apaixonaram? O que fizeram depois disso? Nós que estamos aqui. E a evolução prossegue, ela não pode parar. As colônias, as habitações, a arte, tudo, a evolução não tem fim. O homem progride continuamente, incessantemente. Constrói os seus castelos, cria as suas armaduras de defesa, os seus veículos os mais variados possíveis. A arte está sempre presente, infelizmente a guerra também, mas é uma situação do homem, é uma condição ainda de nós, seres ainda pequenos, mas evoluindo. E nós que iniciamos lá a nossa jornada 15 bilhões de anos, passamos pela formação do nosso universo, chegamos na formação das galáxias, do nosso sistema solar, do nosso planeta, e aí ele ficou pronto para dar início ao processo de evolução
do princípio espiritual, um daqueles dois elementos criados por Deus. E para que o princípio espiritual precisa caminhar, fazer tudo isso daí? Nós nos distanciamos tanto dos nossos irmãos primatas que é difícil a gente entender que a nossa diferença genética para o chimpanzé é menor que 1%. Menor. Gente, não chega a 1%. Esse aqui que eu vos falo, se colocasse um chimpanzézinho aqui do lado, a diferença de genes, genética, é menor que 1%. Dados catalogados pela ciência e até demonstrados aqui pelo Dr. Décio Landoli numa palestra em vídeo que nós apresentamos. Onde que está essa diferença primordial? É aí que nós vamos entender por que o princípio espiritual precisa evoluir. A consciência fragmentária versus o pensamento contínuo. Das atitudes calcadas basicamente nos instintos para a análise contínua de tudo que o cerca. Nós temos a instituição do pensamento lógico como um fator decisivo para a nossa evolução. Quando nos tornamos inteligentes, lá atrás, como seres unicelulares, nós não tínhamos o pensamento contínuo, a análise contínua dos fatores que nos cercam. Na fase de animal, de cachorro, de chimpanzé, isso está um pouco mais aperfeiçoado, mas ainda não é um pensamento contínuo. As ideias de um animal, segundo os pesquisadores, não sou eu que digo, também são fragmentárias. Por quê? Vamos fazer uma análise. O homem começou lá nas cavernas, né, nós vimos. E hoje nós temos casas que nos abrigam, palacetes, mansões, casas pobres, humildes, mas temos tudo isso construído. O cachorro começou na mesma época. E o cachorro conseguiu evoluir, o outro cachorro? O cachorro tem casinha. Ele tem a casinha que tem que comprar para ele, Marcelo. Porque se deixar o cachorro solto, ele vai procurar um buraco para se tocar. Por quê? Falta nele isto aqui: a análise contínua de tudo que o cerca. A análise do animal é restrita a um momento. Roncou a barriga, vou comer. Come. A barriga está cheia, vou dormir. Por que eu vou comer outra coisa? Então, a evolução dele, chegamos à conclusão que é em relação do cachorro com o homem, né? Sim, a gente diz sim, cachorro, os cachorros atravessam a rua e falam verde só, reflexo condicionado, porque ele vê que aqueles outros bichos que andam só com duas pernas atravessam sempre ali. E por quê? Memória dos estímulos. Tem lá dentro. Memória dos estímulos. Eu fui atravessar fora, o carro passou em cima, eu desencarnei. Ele não pensa assim, mas doeu naquela hora e depois eu acordei de novo, eu estou aqui, olha lá, o carro não passa em cima daqueles caras engraçados, é lá que eu vou atravessar. Capite? Mas o cachorro, se nós isolarmos um grupo de cães e deixarmos eles ali, eles não vão adquirir nenhum hábito além do que ele já traz no seu reflexo incondicionado. Isso é uma televisão que ele fala. Manipulando a mesa de som, acaba falando mesmo, né? Muito bem. Desenvolveu o homem a palavra para traduzir as ideias. Mais um pouco. A compreensão progressiva entre as criaturas. O trabalho como forma de progresso. Não dá para fugir, viu, gente? Não tem jeito, tem que trabalhar mesmo. E tem que aguentar o chefe chato. As noções básicas de direito e de dever. E principalmente a responsabilidade e o senso moral. Isso faz parte da estrutura mental do ser na fase luminal. Antes disso, não. O arquivo das existências. Aqui nós vamos ver, nós falamos no corpo astral do animal, da plantinha. O homem tem o seu perispírito já desenvolvido, porque é a matéria que reveste o espírito. E é nessa matéria que se traz o arquivo das existências. Do corpo astral de um simples ser do passado,
para o perispírito do homem, existe uma grande diferença. Porém, o arquivo, a forma como é arquivada, é a mesma. Evoluiu a condição, evoluiu o ser, e o perispírito que passou a existir na condição nominal, mas os arquivos continuam. Nós temos todos os arquivos, desde a fase do cristal. Essas informações ficam impressas na nossa estrutura, estabelecendo esse arquivo de existências. E em cada desencarnação, nós estamos encarnados. Agora já como homens, vamos falar do cachorro, né? Como homem, eu tenho o pensamento contínuo como meu fator principal de comportamento mental. Então essas informações são retidas no meu ser etéreo, quando eu desencarno, vou para a espiritualidade. Essas informações são, de certa forma, trabalhadas, analisadas, podemos ver em várias obras de André Luiz nesse sentido, e quando retornamos de acordo com as informações que estão lá, do que realizamos na anterior, retornamos com tarefas a serem cumpridas, em razão das informações que carregamos da vida pregressa. Porque o homem é o herdeiro de si mesmo. Mas aí está o meu xará de cor e de aparência, com algumas perguntas interessantes. Por que temos que sempre avançar? Qual a razão da evolução? Qual a finalidade desse intenso e fatigante processo? Porque ele é demorado e cansativo. O que nos espera adiante? Por que nós temos que avançar? Evoluir espiritualmente? Evoluir espiritualmente. Um estado de felicidade. Ok. Qual a razão da evolução? Atingir esse estado de felicidade. Tá. Qual a finalidade desse intenso e fatigante preparo? Ué, para não estar dada a resposta? Preparar o ser para atingir essa tal felicidade. O que é que nos espera adiante? Ué, já estou feliz assim, tá bom, pode parar. Para que trabalhar mais? Está ótimo, já estou feliz assim. Não quero mais continuar, não. O que nos espera? Aí basta ser um pouco criador. Se aproximar Muito bom, muito bom. Parabéns pela sua resposta, porque é exatamente isso. A missão do homem inteligente: caminhar na aquisição das experiências, porque sem essa condição nós vamos estagnar e não haverá progresso. Vocês viram o progresso do princípio espiritual, desde o cristal até o homem? Está caminhando na aquisição de experiências. Sem as experiências não tem evolução. Aprimorar o padrão psicológico. Aí nós já estamos falando de nós. Compreendendo a nossa essência, nós podemos avaliar melhor tudo que nos cerca. Eu compreendo a minha essência, que é igual a dela, a dele, a de todos aqui presentes, e de tudo que cerca. Aí o meu relacionamento com o animal, com a planta, compreender que eu não devo maltratar os animais. Se nós ainda os comemos, é porque é necessário, mas chegará um dia que não mais será. Mas, se precisamos utilizar do animal dessa forma, que utilizemos da forma menos dolorosa possível. Se eu tenho em casa um animal, o carinho que é dado a ele deve ser todo quanto o carinho que eu dou a um filho. Eles estão colocados na nossa vida para nós auxiliarmos a sua evolução. Peguem Livro dos Espíritos, questões 595 até 607. Nós vamos analisar com mais critério essa situação da relação do homem com o animal. São seres em evolução. Serão humanos um dia. Serão espíritos um dia. A nossa responsabilidade é muito grande. Neutralizar o teor dos instintos primários é a chave da nossa evolução. Por que o caminho é fatigante e doloroso? Porque se eu não consigo neutralizar
esses instintos primários, tem um componente dele que é inseparável, é a dor. Querem ver o exemplo? A posse. Como dói perder alguma coisa? O instinto de posse, o instinto de quero tudo para mim, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Quando eu perco, como dói? Porque é um instinto primário daquele ser lá do passado, daquela ameba que precisava comer, porque senão ela ia morrer. Então, quanto mais ela pudesse comer durante o seu período de vida, melhor. A necessidade de querer tudo para si. Olha como esses reflexos ficam na gente desde esses períodos. Depois os animais também é a mesma coisa. Eu chamo isso de a síndrome do rato. O rato, tudo que vê, carrega para sua casinha. Ele toca tanto que a primeira coisa que ele colocou começa a apodrecer. Aí começa a gerar bactérias, começa a trazer doenças e ele morre, né? Porque entocou tanto tranqueira e acaba morrendo tanta tranqueira que ele entocou na sua toca. É a síndrome do rato. Então, esses instintos nós temos que transformar. Por isso, a evolução. E sublimar-se, auxiliando a criação. Porque nosso destino são as estrelas. Então, isso aí, mais uma colocação, mais uma curiosidade. Então, na verdade, esses instintos, essa evolução que nós começamos a olhar lá atrás, nós não as perdemos, né? Nós vamos melhorando. Melhorando. Até porque se nós perdêssemos esses instintos, nós perderíamos o instinto de conservação, sobrevivência e determinados. É uma sequência. É uma sequência. Então, em cada fase da evolução do princípio espiritual, inteligente, espírito, ele tem necessidades. Vai chegar um momento em que o espírito se depura tanto que todos esses instintos, apesar de presentes no seu corpo astral, eles apenas estão arquivados como experiências. E também esse perispírito futuro passa a se iluminar também, né? Claro, com certeza. A melhoria é tanta com certeza. transformação que... Questão número 88 do Livro dos Espíritos trata da luminosidade do perispírito. E no livro Voltei, do irmão Jacó, existe ali uma questão muito interessante a respeito da postura dele desencarnado. Foi espírita durante muitos anos. Da postura dele como desencarnado e do brilho que ele não percebia no seu perispírito e via nos outros. Aí, leiam o livro. É imperdível. Eu ouvi uma palestra do Paulo Michel e eu entendi assim, que hoje a nossa briga maior não é com o nosso meio, e sim com a nossa parte interna, onde estão os instintos. Justamente. Que nós sabemos tornar. E é esta condição que nos causa muito temor. Não é dor, é temor. Temos medo de mudar o homem velho que está dentro de nós. Porque muitos e muitos milênios nós passamos agindo da mesma forma. E é tão confortável. Tá bom, para que eu vou mudar? Quem assistiu aqui a semana passada o desenho do queijo? Eu não sei. Puxa vida, é tão confortável ficar aqui, tem queijo suficiente, vamos comer esse queijo aqui, de repente o queijo acaba. E, não, alguém vai colocar mais queijo aqui? Não, vou ficar aqui. Imagina, para que eu vou sair por aí? Medo do desconhecido, medo de se transformar em algo que nós não temos condições de balizar ainda. Mas com certeza a transformação é para o bem, é para melhor. Então, arregacemos as mangas e vamos em frente, vamos caminhar. E por falar em caminhar, nós vamos ver que na nossa terra nós temos inúmeros exemplos de pessoas que se sublimaram. Buda, Krishna, o irmão Casinha, Nanelli, Gandhi, Lutero, Eurípides Barçanufo, Madre Teresa, Edgar Armand, Bezerra de Menezes, Kardec, Paulo de Tarso, Maria de Nazaré e o Mestre Jesus. Abraçando a renovação espiritual, nós conheceremos o caminho da luz. É este o caminho que o princípio espiritual trilha. Gente, nós pegamos um exemplo pequenininho e deslocado no universo, que é a nossa Terra.
muito, infinitamente pequeno, para dar uma ideia de como o princípio espiritual evolui e qual o destino do princípio espiritual. Por que passar por todas essas fases, ainda que um pouco incompreendidas para a gente? Porque nós não temos ainda condição de raciocinar em profundidade nesses termos em que é colocado na questão 540, o finalzinho dela. Eu convido a todos que tiverem o Livro dos Espíritos em casa, leiam a pergunta de Kardec, 540, e leiam a resposta, que é desse tamanhão. Aqui está só o finalzinho. Harmonia universal. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável harmonia universal. E nós vamos entender que nas entrelinhas nós vamos ver que existem seres que cuidam dos fenômenos da natureza e não são espíritos de homens e espíritos de animais. O que são eles? Leiam para discutirmos numa outra oportunidade. Porque, segundo o próprio Kardec, por instrução da espiritualidade superior, nascer, morrer, nascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei. Obrigado pela compreensão de vocês em um assunto um pouco complexo. Uma boa noite. Preciso perguntar porque faz parte da ideia. Tem perguntas? Aí não, né? Acho que as perguntas já foram feitas. Se tiver alguma. Tem alguma dúvida que ficou? O animal, quando o animal já está no processo adiantado também, quando ele morre, quando ele desencarna, quando ele morre, o que acontece? Para onde ele vai? Tá. Agora entendi a pergunta. Bom, nós temos informações da erraticidade com relação aos animais por alguns autores, que Marcel Benedetti, um deles, e tem o nome de uma Irvênia Prada, muito bem lembrado. Existe um acolhimento na erraticidade para os animais. Os animais, notadamente, eles têm uma evolução até certo ponto forçada. Então, significa o que evolução forçada? Desencarna, é reaproveitado quase que imediatamente. Porém, existem casos que não, que o animal desencarna, permanece na erraticidade para alguma utilidade de espíritos superiores. Mas, notadamente, os animais reencarnam muito mais rapidamente do que o homem. Existe uma informação de Hernando Guimarães Andrade com relação ao homem, que, em média, o espírito nosso permanece na erraticidade de 100 a 250 anos. Em média. Agora, existem encarnações que são mais rápidas. A história nos mostra muitos exemplos, tá? Mas com relação aos animais, existe o aproveitamento rápido, porque é uma necessidade de evolução assim, agitada, vamos dizer, contínua e veloz. E assim, eu fiquei muito chocada com as últimas notícias do homem que arrastou o cão no carro, foi notícia, né? E ele acabou morrendo. E uma morte assim, do animal torturado. Bom, vamos fazer uma análise rápida sobre isso, bem rápida mesmo. O homem passa por reveses na vida por necessidade de aperfeiçoamento moral. Porque, dotado de livre-arbítrio, praticou ou deixou de praticar alguma coisa que lhe impõe uma determinada situação na vida ou na morte. O animal não tem essa condição. Um animal que é torturado a esse ponto, opinião do Ivan, de algumas coisas que já li, até que se extingua o seu fluido vital pela lesão do corpo, ele está num processo de pré-desencarnação. O que você vê se contorcer, se agitar, é o corpo material, porque de alguma sorte
o seu princípio inteligente está resguardado para não levar essas lesões para a sua próxima existência. Tudo existe um mecanismo lógico e saudável. Marcelo, isso existe até para os próprios seres humanos. Também, claro, também. Ação e reação traz um exemplo bem claro dessa situação. Mais algum? Tem o surgimento do Espírito, então Deus nos criou simples e ignorantes, certo? Simples e ignorantes lá, como princípio espiritual. Esse é o simples e ignorante. Chega uma determinada fase que a gente já começa a ter consciência das ações e das reações. Sim. E aí chega um momento da angelitude onde o Espírito ele vai ter que ter um destino e uma finalidade. Então eu queria que você me explicasse um pouquinho a questão do panteísmo e até que ponto a gente consegue manter essa individualidade em função dessa existência. Bom, o panteísmo, não creio que esteja totalmente correto. Mas a individualidade nós sempre manteremos. Nós não seremos reintegrados a um ser maior. Nós manteremos a nossa individualidade eternamente. Tá? Como seres angélicos, como seres angelicais que chegaremos a ser, não importa o tempo. Cada um vai decidir aqui qual é o tempo que quer demorar. Tá? Mas, lá adiante, nós seremos os grandes encarregados das obras da criação, como Jesus é neste planeta e outros tantos em outros planetas. Mas, se a sua pergunta é essa, nós não seremos integrados a um ser. Manteremos a nossa individualidade. Chegaremos à perfeição relativa. O que é perfeição relativa? É a perfeição que está proposta para o espírito de cumprimento das leis naturais, de bondade, de fraternidade, de caridade, de amor incondicional. Nós não seremos perfeição relativa porque consideramos o único perfeito e completo e justo Deus, certo? Chegaremos à perfeição relativa que compete a cada espírito atingido, mas individualmente não seremos reintegrados, porque fomos criados individuais. Alguns dizem, mas o animal não tem alma grupo. Alma grupo? Na verdade não. Ele tem, vamos dizer assim, uma manifestação idêntica da mesma espécie, mas ele já é individual. Ele é regido em grupo, em razão da sua evolução forçada, da sua evolução presidida, não forçada, presidida. Ok? É isso que dá a ideia de grupo, de animal. Mas o princípio é individual, porque ele já foi criado individual. Respondi? Tudo bem? Então fechamos por conta do tempo. Tá ok? Ivan, te dou a honra de pôr a mão no saco. Papai Noel. Vermelho. Saco do Papai Noel. Você adora o vermelho, vai pôr a mão no vermelho. Mas vermelho vai. Vermelho vai. Se fosse Número 26. 26 para a Lizinha. Gabriel Rosário. Tá ali. Opa, Gabriel, você vai receber uma obra psicografada pelo Ivan, que no momento da prece vai psicografar. Ué? Qual a diferença? Porque ele está lá encarnado? Não é isso? Bom, a gente está encerrando a palestra de hoje, mas não o ciclo. Temos a semana que vem mais uma palestra com o nosso amigo Fadel, que veio aqui hoje se enveredar do Ivan. Vou lá ver o que o Ivan está falando. Eu acho que ele ficou foi bêbado mesmo. Ele está ali tontinho, pelo que estou vendo. Eu vou ver o que o Ivan está falando, para ver o que eu vou falar semana que vem. Estou certo, Fadel? Tá certo. E fez pergunta. Fez pergunta. O Fadel vai conversar mais um pouco sobre o princípio inteligente. Eu espero vocês na semana que vem. Mas eu quero fazer mais uns anúncios, porque o nosso ano já está começando a chegar ao fim. Daqui a pouco é Natal. E nós vamos, o ano que vem, ter novidades. A novidade vai começar em janeiro. No período até o Carnaval, nós vamos instituir, dentro do horário das palestras, um trabalho diferenciado, para não deixarmos aqui o espaço vazio. Mas nós não vamos convocar, nós não vamos convidar palestrantes. Nós vamos trazer
a equipe de trabalho, eu, Ivan, Marli e mais outros colaboradores, e nós vamos fazer um trabalho parecido com o que a gente fez semana passada. Nós vamos trabalhar vídeos, nós vamos trabalhar temas, nós vamos trabalhar mensagens que estão em livros, e eu convido vocês a estarem presentes, porque o Ivan hoje falou sobre o pensamento contínuo, né, e fragmentário. Só que a gente tem uma coisa que talvez tenha esquecido: o sentimento. Como é que é o sentimento em relação a tudo isso? Porque o pensamento é fácil da gente desenvolver, o raciocínio é fácil, mas o sentimento às vezes é uma coisa difícil da gente direcionar. Como é que eu vou direcionar isso? Então esse trabalho nosso em janeiro e até o começo do carnaval vai ter esse objetivo, da gente tentar trabalhar através da razão os nossos sentimentos, o nosso dia a dia, né? Como é que a gente vai lidar com essas coisas no nosso ambiente. Então vocês estão todos convidados. Também estão convidados em janeiro para vir aqui numa manhã, que nós vamos passar direitinho para vocês o tema e a data, para ouvir a Sueli Schubert. Ela vem falar com a gente aqui no centro, vem comentar alguns aspectos importantes da doutrina. A gente está acertado com ela, mas ainda não está acertado o tema. Mas já fica o convite para vocês, já deixa agendadinho aqui em janeiro, salvo engano é dia 15 de janeiro. Deixa agendadinho, para que a gente tenha aqui um dia igual teve no ano passado com o Pedro Camilo, um dia interessante conversando sobre a doutrina. Tudo bem? Então tá. Para encerrar o trabalho de hoje, então nós vamos fechando os nossos olhos, lembrando que o princípio espiritual na sua origem, e nós tivemos essa origem, e nós temos os arquivos da nossa origem, ele traz consigo uma infindável quantidade de experiências, algumas agradáveis, outras desagradáveis. Mas a lei universal, ela é muito sábia. E determinados arquivos, nós, espíritos, não temos acesso direto, a não ser através de dados de inconsciente, de dados reflexos, porque muitas vezes seria muito difícil a gente poder compreender atitudes que tivemos no passado. Eis porque inclusive se explica o esquecimento quando a gente retorna para a encarnação. A gente volta para uma encarnação e esquece as anteriores, porque é a grande oportunidade numa nova vida de nós estabelecermos novos paradigmas, uma nova postura do ser. Só que eu não preciso esperar o meu desencarne desta vida e mais um período intermissível, um novo reencarne para modificar a minha vida. Eu posso, dentro dessa mesma vida, fazer modificações. Sou inteligente para isso. Preciso aprender a lidar com as dificuldades da minha vida. A doutrina espírita está aqui, e hoje a importância da palestra era mostrar que o espírito, nós passamos já por tantas dificuldades, vencemos essas dificuldades. Então nós temos condições, força e energia para vencermos quaisquer outras dificuldades que venham a se colocar no nosso caminho, nesta e nas nossas vidas subsequentes. Para encerrarmos o trabalho, vamos novamente convidando os amigos espirituais que não nos deixaram, que ficaram todos os instantes nos envolvendo com carinho, com afeto, com a energia gostosa que são características. E vamos rogando nova afinidade com eles para fazermos aquele momento comum das vibrações. Aquele momento onde eu dou de mim energias em favor do próximo. E hoje, neste instante, vamos rogar aos Espíritos que tomem de nós as energias necessárias e leve as pessoas que estão com dúvidas, as pessoas que estão
perdidas em meio às dificuldades da vida. Que a espiritualidade consiga envolvê-los, assim como nos envolve, com muita ternura, leve esclarecimento, e possibilite a essas pessoas com dificuldade, a esses espíritos, a compreensão do porquê estão nessa dificuldade e como podem resolvê-las. Que a clareza de raciocínio se faça presente. Também as pessoas que estão em leitos de dor, que estão em desestrutura física, porque a matéria é perene, uma hora ela vai se decompor, e a morte é a única certeza que nós encarnados temos. E devemos aprender a lidar com ela. Devemos aprender a lidar com a morte e com a doença. Então vamos rogar a espiritualidade que envolva com muito carinho as pessoas que estão nesse processo de desencarne, num processo de doença, seja doença física, seja doença espiritual, para que o processo seja o mais produtivo para essas almas, seja o mais rico, e que possa se extrair o melhor para os espíritos que estão passando por ali. Muitas vezes nós, no nosso egoísmo, queremos que aquela pessoa fique um pouco mais, porque nós somos apegados. Então que a espiritualidade também nos envolva com muito carinho, e envolva com carinho as pessoas que estão relacionadas com essas pessoas que estão doentes, para que também compreendam a necessidade do desapego. Do desapego ao parente, do desapego ao companheiro, do desapego ao filho. Que somos criados simples e ignorantes, individuais, e escolhemos estar com o próximo para crescermos juntos. Mas que a posse nossa ainda e sempre será nossa. Que podemos escolher a qualquer momento estarmos ou não com o outro. Que a gente aprenda a lidar com esse sentimento. E que a gente aprenda a lidar com o sentimento de posse das coisas também. Que a gente aprenda a levar ao próximo, através da caridade, os nossos melhores esforços. Da mesma forma que espíritos missionários reencarnam na Terra e trazem para nós, como os vários já apresentados pelo Ivan hoje, de forma gratuita, alegre e despojada, conhecimento, carinho e atenção. Senhor Deus, Criador do Universo e nosso Pai, hoje vos damos graças por estarmos aqui, pela nossa existência individual e coletiva como universo. Dai-nos, Senhor, sempre a clareza de compreendermos os desígnios da lei e nos pautarmos segundo eles. Que assim seja. Que na semana que vem todos estejamos aqui, se não os obsessores vão atrás de cada um de vocês. Sim? É essa a última parte da coisa? Não, né? Então tá bom. Até semana que vem, gente.